Fala, torcedores, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Rafael Campos falou, vice-presidente do Sport, falou sobre contratações, sobre público da ilha, né? Sobre a questão da capacidade da ilha, na verdade, né? E também falou sobre a questão do plano de sócio. Vou trazer tudo aqui para vocês, vou trazer os vídeos do que ele falou. Vamos fazer um react, né? E vamos comentar também, vou expor também aqui minha opinião sobre os assuntos, sobre os tópicos, tá? E aí a gente vai conversando, vai debatendo e depois vocês comentam também aí o que vocês acharam, tá? Mas antes de mais nada, lógico, vou te pedir para você deixar o like, se inscrever bem rapidinho. Você deixa o like aí. Se você não for inscrito ainda, você se inscreve rapidinho, beleza? Ativa o sininho aí, que sempre que eu estiver postando um vídeo e tal, vocês vão ficar acompanhando aí em tempo real, beleza? Então não perde tempo não e se inscreve aí, deixa o teu like. Você pode se tornar membro aqui do canal também, tem a opção aqui embaixo. Se tornando membro, você faz parte de um grupo exclusivo comigo lá no WhatsApp. Tem várias informações exclusivas, enfim. Então não se esquece não, deixa o like, se inscreve e vamos que vamos. Primeiro, vamos começar falando sobre a questão da capacidade da Ilha do Retiro. Tem muita gente perguntando, tem muita gente questionando, né, como é que está a capacidade da Ilha do Retiro, se, né, enfim. E aí eu vou trazer aqui para vocês, eu trouxe lá no meu Instagram. Então, se você não me segue ainda no Instagram, você tá perdendo tempo, porque eu posto tudo lá. Peraí. Aqui, ó. Rafael Campos falando, né, sobre a capacidade da Ilha do Retiro. Vamos ouvir. Ano passado, eu não sei qual foi o programa, mas eu acho que foi com o João, né, que eu anunciei a liberação de 32.500 lugares. Eu faço até uma meia-culpa aqui. Na verdade, eu tinha acabado, ia período eleitoral, muita correria, né? Final de ano, a gente com futebol também ali para subir. Eu tinha recebido da engenharia, né, do Walter, que é o nosso responsável por engenharia, tinha acabado de receber informação quente que a gente tinha acabado de ter o projeto aprovado nos bombeiros, que daria a gente a capacidade de 32.500. Só faltou o complemento, desde que nós cumpríssemos com as exigências do projeto. Então, vamos lá. Ponto número 1, o Sport teve seu projeto finalmente aprovado no Corpo de Bombeiros. Para isso, para chegar naqueles 32.500, nós temos algumas adequações a serem feitas, que hoje nós estamos tocando. Então, houveram algumas exigências de aumento de rotas de fuga, ou seja, novas saídas. Né? Que parte isso, Rafael? Na geral do Pagá, na arquibancada? Em vários setores. Né? A gente teve que abrir, inclusive, outras saídas lá na frontal, né? Naquelas curvinhas menores também. Né? A gente teve adequação de banheiro, né? De rota de acessibilidade, né? De instalação de corrimão ao longo na geral, e, enfim, alambrado. Tem uma série de adequações que estão em curso. Eu até pedi, hoje também que vinha para cá, eu pedi para que o Walter fizesse um cronogramazinho com um plano de ação para dar mais transparência para a gente, para que na próxima oportunidade a gente diga aí como é que nós estamos. O que a gente está fazendo é envidando todos os esforços, é uma prioridade, obviamente, porque a gente está perdendo receita, né, que a gente libere o mais rápido possível. E aí vamos ter que ter uma nova vistoria dos bombeiros para poder dizer se sim ou não, de acordo com o que foi executado. Até um ponto que no primeiro jogo do Sport como mandante, né, a taxa de ocupação foi acima de 99%, né? Ou seja, teve muita gente que queria ingresso e não conseguiu. Com certeza. Aí você, é ruim, né? Você olha ali, você vê um vazio ali ainda nas sociais, você vê um vazio ainda nas cadeiras centrais. Porque mandante também sempre tem mandante, eles, apesar de ter muita gente, não lota 100% daquela capacidade ali, mas, enfim, a gente tem aí, tá ficando dinheiro na mesa, né? Então, se a gente está dizendo que é uma gestão que está aumentando as receitas do esporte, tal, faz parte desse pacote, a gente também tentar ampliar a ocupação do estádio e, obviamente, trazer mais receita para o clube. Então, assim, tivemos outras demandas, sabe, Lucas? Assim, pouco, né? Então, foi exatamente isso aí, né, que o Rafael Campos falou. Ele teve no Cash FC, no final do ano passado, ele informou que o Sport começaria o ano com a capacidade de 32.500 torcedores, tendo que agora aí ele retificou, dizendo que foi um engano dele. Na verdade, o Sport recebeu uma documentação, né, que precisavam fazer ali alguns ajustes, né, na Ilha do Retiro, questão de obras mesmo, que já estão sendo realizadas, para em breve aí poder estar atualizando aí esse público com a capacidade maior da Ilha do Retiro, tá? Então vamos aguardar aí a cena dos próximos capítulos em relação a isso aí, tá? Da Ilha do Retiro. Vamos falar sobre o plano de sócio, porque assim, eu acho que foi nos últimos dias aí, um dos maiores assuntos, né? Que está acontecendo, tanto da arbitragem também, lógico, mas o plano de sócio do esporte. Que principalmente o plano 87, que teve alguns cortes ali, né? De alguns benefícios, e muitos torcedores estão questionando. E o Rafael Campos agora, ele esclareceu muito bem, tá? Então vamos falar agora sobre o plano de sócio e depois sobre contratação, tá? O Rafael Campos também falou se o Sport ainda busca contratações e para qual setor. Então, deixa eu mostrar agora para vocês aqui, ele falando sobre o plano de sócio. Ele deixou tudo bem explicado aí, vamos tentar entender melhor, tá? Sobre a questão dos planos de sócio. Vamos lá.
O plano 87, ele é um plano que não é que ele perdeu benefícios. A gente ampliou, por exemplo, o check-in desse plano nas cadeiras centrais, que é o setor mais nobre do estádio. Qual era a distorção que a gente encontrou nesse plano? Como ele dava direito ao convidado e ele é prioridade 1, é uma coisa muito simples de explicar. Eu abria, o Sport é um estádio que tem uma capacidade que não é tão grande, né, em jogos grandes, o que acontecia era que, quando a gente abria a prioridade 1, né, na fila virtual, esse sócio, ele acessava, fazia o check-in dele, fazia o check-in do convidado. Então, ora, se eu tenho uma capacidade de colocar nas sociais do Sport 5 mil pessoas, 4 mil e pouca, certo? E eu abro para check-in de sócio e convidado, que juntos já dá os 5 mil lugares, o que acontecia é que metade das pessoas não eram sócios, eram convidados, e o sócio, quando entrava na onda 2 de prioridade, que era o sócio rubro-negro, que é a maioria esmagadora do nosso plano, que é a base que sustenta nosso plano de associados, ele simplesmente não conseguia fazer check-in. Então era cacete na diretoria, porque eu não consigo fazer meu check-in, porque eu não consigo fazer meu check-in. E aí a gente começou a se aprofundar nisso. Se o CPF, que a gente verifica que ele está sendo convidado sempre, depois de experimentar, qual era a ideia central desse sócio ser convidado? Ele degustaria, ele iria para um jogo, teria experiência e depois ele ia procurar o clube para poder se associar. Ou até nossa secretaria social iria atrás desse lead para poder trabalhar ele e converter em sócio. Mas estava muito cômodo, porque muitas vezes existia o sócio que dividia o plano com outro. Então, na verdade, o cidadão não pagava 150, ele pagava 75 para dividir o plano com outra pessoa e tinha prioridade 1 na compra. A gente corrigiu essa distorção e eu tenho visto muitos questionamentos, principalmente, né, um pessoal que ele tem uma capacidade de influência maior, mas a gente tem visto também muitas respostas nesses questionamentos de pessoas que estão dizendo que pela primeira vez conseguiram fazer o check-in sem dificuldade, que estão privilegiando de fato, democratizando o plano de sócios do esporte. Então a ideia da gente foi corrigir uma distorção que a gente acabou criando. E obviamente depois você dá um benefício para tirar é mais difícil, né, você vai gerar sempre uma parte desse público que vai reclamar. E o dado é simples, veja, 60% do meu sócio hoje é o sócio na categoria rubro-negro. Apenas 10% do que a gente tinha era nessa categoria, era um pouco mais de 10%, nessa categoria 87. Todo o resto ficava dividido entre as outras categorias. A gente criou uma categoria de 9,90 também. Então, assim, tá se batendo muito nessa questão do 87, mas ninguém fala que o Sport criou uma categoria popular, né, para se aproximar mais do seu torcedor, que estava sem condições de ir pro estádio. Então, hoje o cara pode virar sócio, a pessoa pode virar sócio por 9,90, né, com 4 direitos a check-ins por ano, né, ou descontos importantes na compra do ingresso, né, mesmo na categoria de 9,90. Então, assim, a gente tentou dar uma balanceada, João e Lucas, pra gente poder corrigir essa distorção. O fato do dependente que ela cita aí, de repente abrir pelo menos para que o dependente seja convidado, é algo que a gente está estudando, né? Talvez a gente fazer ações específicas para jogos em específico, a gente liberar isso. Por quê? Porque a gente também tem a possibilidade da transferência do check-in. Então não adianta eu dizer que estou fazendo check-in para um dependente e depois eu pego isso. A gente viu muito na final do Pernambucano. Hoje tudo é dado, João. Hoje a gente entra no sistema, a gente sabe o que João entrou, que horas ele entrou, até porque tem a biometria facial e etc. Eu consigo ver tudo. Então assim, a gente consegue analisar os dados. Outra coisa que nos chamou a atenção, teve um momento um pouco mais de beligerância ali que a gente teve ali da torcida com o clube das que viralizam cortes. Então, o que o Rafael Campos falou aí é o que eu concordo muito. E infelizmente, o check-in convidado, muitas pessoas usavam para fazer o cambismo, né? Para comprar ali. Às vezes, por exemplo, você é sócio rubro-negro, né? Você é o segunda prioridade. Então, primeiro abre o 87, depois abre o sócio rubro-negro, né? Então, o sócio 87, ele ia lá, ele comprava um ingressos sociais, né? Comprava não, na verdade, ele pegava como convidado, e aí ele ia lá e vendia por um valor tipo três vezes maior, né? 2 vezes maior do que realmente o valor que era. E você, por achar que não teria mais sociais, quando abrisse o seu plano, né, na segunda prioridade, você compraria. Então o cara fazia esse cambismo e você terminava que você, além de ter que comprar de pagar o seu plano mensal, você teria que comprar, né, o ingresso também, porque você não conseguiria pegar o check-in. Então eu concordei muito em relação a isso. Muita gente também dividia o plano, né, para ter, por exemplo, o plano era 140, você dividia ali, ficava R$75, R$70 para cada, né, e aí você tinha prioridade 1 do check-in, né, você pegava o primeiro ingresso ali e tal, e você pagava o mesmo valor de um sócio rubro-negro, né, então muita gente estava usando de má fé em relação a isso. Eu concordei. Agora, o que eu ainda questiono, que pode ser válido, é essa questão que ele falou do dependente. Eu estou dando essa ideia, eu estou batendo nessa tecla que o esporte, ele pode fazer um check-in para dependente. Por exemplo, você é o pai, né? Você é o titular, você tem seus filhos e você tem direito ao seu check-in, mais um check-in para dependente. E esse check-in seria totalmente intransferível. Você não pode estar passando para ninguém. Vai ser seu check-in. Então eu aprovo muito essa questão. Espero que eles possam fazer isso, tá? Vamos falar agora sobre contratações, tá? Porque o Rafael Campos também falou sobre contratações. E eu vou mostrar aqui para vocês agora, neste exato momento. O entendimento de vocês foi de que... Ó, vamos ver. Vamos lá. Vamos ver o que é que ele está falando aqui. Alguma carência nessa questão, nessa janela interna. Aí eu queria perguntar se o entendimento de vocês foi de que o momento não apresentava uma peça que vocês identificavam para determinada posição,
ou a questão orçamentária apertou um pouco, porque, sim, só para dar um exemplo, eu particularmente acho que faltou alguém para defesa, um zagueiro, e acho que um atacante de lado com maior capacidade de definir. Acho que há muitas peças com velocidade, questão de drible curto, mas com pouca capacidade de definição. Aí eu queria saber um pouco dessa questão. Veja, a gente está sempre monitorando esse mercado. Esse mercado da janela interna, como você disse, ele é muito complexo. Vocês trouxeram o Dalbert ano passado, né? Mas Dalbert ele estava sem contrato, então ele não contou nessa janela. Então você tem um atleta nesse momento do ano que ele está sem contrato, já vai de encontro àquilo que eu falei, de pelo menos o cara está tendo algum tipo de minutagem. Se ele está tendo minutagem, se ele está sendo aproveitado, se ele jogou estadual, dificilmente um clube vai liberar alguém com muito potencial. Então você acaba tendo que arriscar muito nessa janela interna, né? Tem que ter muita segurança no movimento, porque o elenco ele já está num limite ali, digamos assim, de número de peças, né? E a gente não tem mais tanta margem de manobra. Então, agora eu imagino aí que o Guilherme está quebrando a cabeça junto com o presidente, a diretoria de futebol toda lá, né? A parte profissional do departamento, para que os próximos tiros que a gente vai dar no mercado, a gente dê de uma forma muito mais, não diria que é assertiva, mas de um jeito que a gente mitigue mais qualquer margem de erro aí, né? Como ano passado, né? Por muita pressão, não porque falta um ponta, porque falta isso, falta aquilo, a gente saiu um pouquinho da nossa convicção naquele momento na janela interna e a gente teve dificuldade porque a gente fez alguns movimentos que depois sentiram muito o peso da camisa. Às vezes o jogador tá performando no campeonato paranaense, por exemplo. O cara chega aqui, vai jogar no treino Leão, quando chega de frente o torcedor, né? Sente um pouco. Então, eu tenho tempo para ele poder se adaptar, eu tenho tempo para essa adequação, né? Então, são coisas que a gente tem que colocar na mesa. E eu entendo que a gente não tem que ir para uma sangria desatada agora, achando que tá faltando, porque a gente não tem muita margem, não. As lacunas que estão ser preenchidas são pequenas ali, e o tempo vai dizer aí se a gente tá certo ou errado na estratégia, mas é uma estratégia. Fazer um intervalo agora? Então, exatamente isso. Pelo que o Rafael Campos falou, o Sport não tá indo atrás de ninguém, não tá tentando contratar ninguém, e eu acho que até a parada ali do Mundial, né, o Sport não se movimenta tanto ali em relação a contratações, tá certo? Então, deixa o likezinho aí, se inscreve, eu trago conteúdo diário aqui para vocês. Muito obrigado e vamos que vamos pelo Sport tudo.